certo? Aí, deixando a tela cheia, vocês precisam me repassar, falar, professora, estão falando isso no chat, tá bom? Aí, ó. Aí eu não vejo o chat. Vamos lá, gente. Então, hoje a aula vai ser sobre o quê? Sobre a aquisição, a aderência, a distribuição e o metabolismo. O que são essas coisas? São as etapas de formação do teu biofilme, do teu material microbiano, que acontece dentro do corpo e em nós seres humanos. O foco da aula de hoje seria esse. Então, a aquisição é como é adquirida, a aderência é como ele inicia a se fixar em alguma superfície. A distribuição é como é que após essa aderência inicial, ele normalmente não vive em um só local, né? O micro-organismo, ele se distribui, ele se transporta. E o metabolismo, como é que ele consegue resistir, se proliferar, se alimentar através, né, nesse meio que a gente vai conversar. Então, é através da microflora oral, toda a composição, formação, distribuição da nossa microflora oral dentro da boca, tá bom? É tranquila a aula de hoje. O metabolismo é a partezinha mais chata para vocês, mas os primeiros itens normalmente é mais tranquilo, tá bom? Então, em relação à aquisição da microflora oral residente, aquela que começa a fazer parte do ser humano, ela começa justamente durante o aleitamento materno. O neném, quando ele nasce, a gente, quando nasce... Desculpa, a gente tem que ficar entrando aqui. A criança, quando ela nasce, nós, seres humanos, a gente não tem uma microflora oral formada. A gente vai começar a adquirir essa microflora. Desde o trabalho de parto, como, por exemplo, no parto vaginal, para quem já teve, ou já conheceu, ou já leu, ou já conversou a respeito, o trabalho de parto vaginal, ele realmente, você repassa micro-organismos, né, bactérias e outros tipos da mãe para o filho, e aí começa a entrada desses, tá, no organismo, além do principal, que é o aleitamento materno. O aleitamento materno, querendo ou não, a gente tem aquele envolvimento da boca do neném com o seio da mãe, normalmente ou com outros dispositivos que se usam para o aleitamento, e já se inicia aí o contato com micro-organismos presentes na pele. Outra forma da gente começar a adquirir micro-organismos é através das falas, das gotículas. O pessoal tem mania, né, de falar perto das crianças. Eu acho que eu vou gravar essa aula depois, gente, que essas interrupções estão chatas. Então, assim, o pessoal tem mania de falar perto da criança, o pessoal tem mania de dar beijo nas crianças, e isso vai acabando formando esse micro-organismo, tá bom? Gente, quando tiver todo mundo, aí eu espelho a tela maior, que eu acho mais plausível. E em relação à aquisição da microflora, justamente, a aquisição da microflora. Quem é que transmite normalmente para a criança? Quem transmite para a criança normalmente é a mãe ou o cuidador, através do seio, durante o aleitamento materno, e através da saliva, que é essa foto que a gente tem visível, onde a mãe ela tem esse toque, essa afinidade com a criança, né, através de beijos. O pessoal tem muita mãe aqui, quem já for mãe sabe que a gente fica desesperado quando uma pessoa do nada, sabe nem quem é, vai, pega e dá um beijo na bochecha do seu filho, porque é um foco de contaminação. E é através disso que vai se iniciar a microflora da cavidade oral do ser humano. É através do contato externo às outras superfícies, aos brinquedos que ele pega do chão, e ele vai começar a formar essa microflora. E como é que a gente tem? Principalmente água e leites contaminados, né? Principalmente quando a gente tem o aleitamento ou materno ou de fórmula, a gente tem uma contaminação residente nisso. Não ocorre contaminação pelo canal vaginal no momento do parto.
Eu já até vi comentado um pouquinho antes, sim, ocorre através de fungos e lactobacilos, só que ela não é residente. Ela não vai fazer parte do nosso corpo. Isso era uma animação, porque não está no formato de apresentação. Mas os fungos e os lactobacilos que estão presentes no canal vaginal, eles passam. Tem uma escola até de negócio de parto que diz que protege a criança, certo? Eu não sei até que ponto isso é verdade, se não é, que aumenta a imunidade da criança. Mas ela é transitória. Após o primeiro banho da criança, depois de um tempo, esse é removido. Ele não vai fazer parte, ele não vai residir de forma fixa na cavidade oral daquela criança. Ela vai ser removida. Então, são pouquíssimas espécies que são capazes de colonizar a boca de recém-nascidos, né? Que é através dos brinquedos, do toque com a pele, do leite contaminado, da água contaminada, que são as chamadas espécies pioneiras. Essas espécies pioneiras, gente, elas normalmente eles continuam, né, a se multiplicar e crescer, mesmo que encontrem uma resistência do ambiente. Mesmo que o ambiente ele não esteja propício, elas continuam a se reproduzir, como, por exemplo, a descamação das células epiteliais, as forças da mastigação, que aumentam à medida da idade. Então, o bebê, no início, ele mais suga, né? A partir dos 6 meses, ele começa uma mastigação dos alimentos e tudo mais. O fluxo salivar aumenta. Quem já viu criança, bebê recém-nascido, sabe que no início eles têm pouquinho, mas com o passar do tempo, tem muita gente que usa fraldinha ao redor, porque começa a ter muita saliva e eles ainda não têm controle dessa quantidade de saliva na boca. Propriedades antimicrobianas da saliva, que a gente sabe que existem os fatores de imunoglobulina específicos na saliva para conter, para controlar o crescimento desses micro-organismos, mas mesmo assim, esses residentes que fazem parte da nossa microflora, eles proliferam mesmo assim. Eles já têm essa capacidade de resistir a essas coisas, já que eles são, tipo assim, gente, eu sou um morador daquele ambiente. Então, tudo que acontecer naquele ambiente, eu já estou imune, eu já me preparei previamente. É como se eu morasse nos polos, eu fosse aqueles esquimós. As condições climáticas fazem com que eu já nasça propício a me manter lá. Uma criança que nasce lá é diferente de uma criança que nasce no Ceará, né? A questão fisiológica. E as alterações do pH, que a gente tem de acordo com a alimentação da criança e da própria saliva, né? Que vai haver essa alteração de pH e que a gente sabe que é danosa, que é muito danosa dentro da microflora oral, mas que para essa microflora, esse micro-organismo residente, é tranquilo. Em geral, normalmente a gente tem esses 3 principais micro-organismos na microflora residente. Então, professora, eu não gosto de decorar nome do micro-organismo, mas tem que aprender esses 3, pelo amor de Deus. Né? Esses 3 aí são os que vocês têm, independente de cor, raça, gênero, vocês possuem, todos nós possuímos esses 3 micro-organismos da comunidade pioneira, certo? Que são os primeiros a invadir a nossa cavidade e a começar a se proliferar, que é o Streptococcus salivários, o mites e o horaris, né? Você logo vê o quê? Vixe, o mutas não tá aí. Não, porque ele não gosta do ambiente que tá no começo, né? Ele no começo ele não tá no ambiente favorável para ele. A maioria das espécies apresentam... Oi? Eu vi alguma coisa. A maioria das espécies pioneiras apresentam proteases IgA. Isso é, ele já tem na sua conformação, né, no seu próprio organismo, esses micro-organismos, eles têm uma enzima que degrada esse anticorpo presente na saliva dos bebês, de nós, né, quando iniciamos a vida. Então, a modificação ou exposição de novos receptores para adesão, aí vai começar a mudar com o tempo essa microflora. As mudanças de pH, a geração de novos nutrientes com produtos final do metabolismo, isso tudo vai alterando. Por exemplo, um bebê quando nasce, a gente só saliva e toma leite. Acabou. No máximo uma aguinha de vez em quando. Então, isso daí, ele é propício, ele é um ambiente favorável para certos tipos de micro-organismos, como aqueles 3 que a gente viu.
o mítico, os salivários e o oralis. Então, eles gostam desse ambiente. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai se expondo a outras coisas. A nossa saliva vai ficando mais especializada, ocorre diferença de pH referente às comidas que a gente está ingerindo, né? A criança começa a comer laranja, começa a comer mamão, começa a comer abacate. Isso vai alterando. Tem uma alteração também quanto ao resultado causado por esse metabolismo, né? Por exemplo, a gente tem alterações do pH causado pelo alimento e quando eu estou me alimentando, eu estou degradando aquele alimento através de enzimas. Isso resulta em outras substâncias, como a gente vai ver. E essas outras substâncias no meio, elas vão ser favoráveis ou não para a existência de alguns micro-organismos. Então, tudo isso vai começar a acontecer. O ser humano bebê é de um jeito, depois ele vai evoluindo, e à medida que ele vai evoluindo, a sua microflora, seus micro-organismos também vão evoluindo. A gente não tem muito no começo, a gente passa a ter um maior tipo de micro-organismos depois, e em quantidade também vai aumentando. Então, são chamados de micro-organismos sucessores. A gente tem os pioneiros, que são encontrados através do toque, da amamentação, né, que se encontram no ambiente favorável, sem muitas mudanças de pH, né? E aí, à medida que vai evoluindo, principalmente a questão da alimentação nas crianças, né, nos bebês, a gente tem a formação, o encontro de micro-organismos sucessores. A gente vai se deparar, então, com essa comunidade clímax, que é a pioneira sendo sucedida, sendo formada, outra composição para outros micro-organismos atuarem, que é isso que eu já falei para vocês. A comunidade clímax, gente, é nada mais do que eu tenho um bebê recém-nascido, eu vou evoluindo nessa criança, à medida que ela vai se alimentando, ela vai interagindo, o pH vai mudando, as substâncias que ela ingere são alteradas, tem outros resultados do metabolismo que eles realizam dentro da alimentação desses micro-organismos, e aí eu começo a deixar esse ambiente mais favorável a outros micro-organismos que eu não tinha na comunidade pioneira, e eles começam a se chegar. E aí eu começo a formar a minha comunidade clímax, que é a comunidade de micro-organismos inicial para a microflora oral. Uma coisa que é importantíssima para essa sucessão microbiana, que aí quem puder já raciocinar, já consegue enxergar. Dentro dos pioneiros que eu falei, aqueles três, o Mites, o Salivares e o Oralis, eu não falei do Mutans, que é o grande terror da odontologia, que a gente sabe que a gente encontra em grande quantidade na boca, mas, né, que é o que causa patologia, mas por que ele não está no início? Porque, gente, o Mutans, ele gosta de estar onde? Onde é que você encontra o coitado do Mutans? No dente. Nada mais, nada menos do que no dente. Você não vai encontrar Mutans na bochecha. Você pode encontrar ele solto, mas ele fixado, ele residindo, ele está no dente, que é onde ele consegue se aderir e começar a sua alimentação. Que eles precisam se alimentar para poder, então, reproduzir e crescer. Então, a gente só tem um Mutans, né, a gente só consegue existir o Mutans dentro da nossa boca quando a gente começa a erupção dentária. Quando os primeiros dentes se rompem, aí o Mutans, opa, olha, agora sim construíram meus apartamentos para eu morar. Que é onde ele consegue se fixar e ele tem a intenção de viver, de se progredir, de metabolizar, de se alimentar. Então, o Mutans, ele dá preferência aos dentes. A gente só vai encontrar Mutans, normalmente, no dente, causando doença, infelizmente. E aí começa essa diversidade bacteriana. Então, é um exemplo do como acontece essa sucessão microbiana. A gente tem a comunidade pioneira e devido a alguns fatores, algumas coisas que alteram aquele pH, aquele metabolismo, aquela situação que a boca estava, a gente vai ter outros micro-organismos numa situação favorável de residir, que é a sucessão. Depois do pioneiro, eu vou suceder com outros micro-organismos até formar minha comunidade clímax inicial. Aí a gente tem a erupção dentária como um dos fatores. E aí surgem também espécies anaeróbias gram-negativas, como a gente vai ver. Aqui nesse quadro, gente... Ops, desculpa.
Aqui nesse quadro, não sei se vocês conseguem enxergar, mas a gente tem, ó, com 3 meses, a gente praticamente não tem pré-voltela, denticola, a gente não consegue identificar em quantidade esse micro-organismo. Fusobactéria também não, selenomas também não, tá? Outras, a pré-voltela, todos eles ou são muito baixos ou são, infelizmente, não detectáveis. E aí, com 32 meses, que já são 24, quase 3 anos de idade, né? Minhas contas. Quase 3 anos de idade, você já tem um crescimento do número desses micro-organismos. E micro-organismos que antes não eram identificados na boca, eles passaram a ser identificados depois desses anos de existência. Então, isso é o que é a comunidade clímax, é você, no início, ser formado por um e depois, com o passar das alterações de meio, de pH, de própria composição, que começa dente, ligamento, as gengivas, né, com uma abertura que proporciona a entrada dos micro-organismos, diferente de quando a gente só tem um rebordo do recém-nascido lisinho, né, tudo isso vai se alterar, e aí micro-organismos específicos vão começar a existir dentro da boca. E em relação à janela de infectividade do S. mutans, é de 19 a 31 meses de idade. Então, a gente tem mais ou menos entre a erupção dentária, né, normal, assim, não tão normal, mas o completa erupção com 19 meses, que é quase um ano e pouquinho, um ano e meio, né, 1 ano e 7 meses praticamente, que aí você já tem a erupção já sendo formada, e até os 31 meses de idade, com a erupção completa na boca da criança, a gente tem a infectividade. O mutas, ele está se fixando na boca. Infelizmente, a gente consegue até encontrar pacientes de 2 anos e meio, 3 anos, já com mutas em grandes quantidades, já causando patologias. A gente, meu Deus, né? Começou como um menino tinha 6, 7 meses de idade, o mutas a aparecer, e ele com 1 ano e meio, 2 anos já tá com cárie, devido ao descuido, muitas vezes, dos responsáveis, né? Porque eu sou daquelas que chegam mãe dizendo que, mas é que ele não quer escovar o dente. Eu, sim, ele quer botar o dedo na tomada, você vai deixar? É a mesma coisa, não tem querer. A criança não tem querer em relação à higienização oral no início. Deixa ele completar os 15, 18 anos dele, que ele decide alguma coisa na vida, tá bom? Mas até lá ele tem que escovar o dente. E você é responsável. Então, infelizmente, eu fico muito triste quando me deparo com a situação de criança com cárie e vai perder dente. Com idade de 3 anos, certo? Mas a gente vai encontrar, vocês vão tratar desses pacientes. E aí, em relação mais ou menos à idade, né, dos dentes só, era uma revisão, mas eu acredito que vocês já tiveram na anatomia, que a gente tem a erupção de alguns dentes, a gente começa com os incisivos inferiores, né, os dentes descidos, são os primeiros dentes, depois os incisivos centrais superiores, aí a gente vai partindo para os laterais, os molares, depois os caninos. Normalmente o canino é o que demora mais a erupcionar. Na verdade, o segundo molar, porque na parte visual é o canino, mas o segundo molar é o último, o canino penúltimo a erupcionar. Sucessão halogênica e sucessão autogênica. A diferenciação entre as duas. Em relação à sucessão halogênica, gente, a gente tem fatores de origem não microbiana que são responsáveis por uma alteração no padrão de desenvolvimento da comunidade. Então, foi assim, através da alimentação, tipo assim, não foi do micro-organismo que causou essa alteração de meio, foi o neném começou a se alimentar, ou o neném erupcionou os dentes na criança, ele vai ter um fator responsável, um fator desencadeante a uma sucessão específica, que é a halogênica. Halogênica, certo? Então, a halogênica é quando não é causada pelo micro-organismo, e sim por um fator externo, como a erupção dentária. A autogênica é quando é causada por algum fator interno do próprio micro-organismo. Que, por exemplo, na erupção dentária, eu começo a formar multas e sangues na região,
eles na região do dente, eles vão se alimentar dos restos alimentares, né, de açúcar e sacarose, e vão produzir substâncias específicas desse metabolismo, como a gente vai ver, glucano, enzimas, ácido lático durante a fermentação, e essas substâncias vão ser favoráveis ao aparecimento de outros micro-organismos, que seriam os anaeróbios estritos, que são aqueles que vão se fixar preferivelmente em tecido periodontal, em restos radiculares, que aí é onde a gente tem a falta de oxigênio. Gente, se tiverem alguma dúvida, vocês podem ir perguntando, tá bom? E aí, quando a gente tem outro fator, né, além da alimentação, da erupção dentária, a gente tem a idade do paciente, né, a idade, nossa idade, com o aumento da idade, você vai aumentando o número de hormônios, aumenta o número de espiroquetas e anaeróbios preto pigmentados. Eu não sei se vocês já se depararam, se algum de vocês tem. Eu tenho muitos casos na minha família, a gente tem uma propensão genética, eu acho, a ter as bactérias piogênicas, que são bactérias que causam manchas, principalmente na região de palatina dos dentes, palatina ou linguais. Parecem manchas de pessoas que fumam. É como se o tártaro ele ficasse amarronzado, ficassem as placas amarronzadas no dente, ao invés de ficar aquele amarelado. Justamente porque a gente começa, através da mudança dos hormônios, a ser mais favorável a essas bactérias piogênicas na adolescência. Então, começa o dente a ficar mais amarelado, mais manchado do paciente adolescente. Justamente. Entre os idosos, infelizmente, né, nos idosos a gente ainda tem aqui no Brasil uma população de desdentados. Então, a gente se encontra com uma situação em que, ao nascer, a gente tem uma microflora, aí vai mudando com a erupção, com a alimentação. Quando chega na adolescência, a gente tem envolvimento de hormônios também. E quando a gente chega numa fase mais idosa, do adulto para o idoso, a gente começa a ter perdas dentárias associadas a problemas, a patologias, devido a traumas, a má higienização, a produtos químicos e outras coisas. E aí essa perda dentária leva à necessidade das próteses, que aí são dispositivos que causam também danos naquela microflora, que causam uma microflora mais específica. Se eu tenho uma resina acrílica, vocês não vão ver esses nomes, mas é o composto formador de uma prótese, principalmente a dentadura. A gente tem um material muito poroso, de extrema adesão, então adere-se muito micro-organismo nele, então o paciente tem que limpar, tem que higienizar muito bem, e infelizmente isso é uma mansão, um meio extremamente adequado e favorável à formação dos fungos. Então a gente começa a ter maior proliferação fúngica na boca de idosos, muitas vezes. Também temos associação com a imunidade deles normalmente é baixa, fazendo com que eles tomem muito medicamento. Isso também altera pH, altera fluxo salivar. Alguns têm que fazer uso de saliva artificial para poder lubrificar a região. Então, tudo isso vai também alterar, como eu falei para vocês, a condição aos micro-organismos existentes nessa fase. Aí a gente vai ter Candida albicans principais, o Streptococcus aureus, infelizmente, que eles estão muito relacionados a processos de resistência microbiana, então são um pouco mais agressivos, e as porfiromonas aeruginosas, também mais agressivas. Então, são micro-organismos com maior potencial de doença. Em relação à distribuição, gente, vocês entenderam a aquisição e começa a formação da microflora, né? A gente passa de uma pioneira para uma sucessora e a gente vai ter uma residente através da comunidade clímax formada. Então, isso vai residir, isso aí vai acontecer. Devido a alguns fatores, ela pode ficar desequilibrada, acontecer durante a adolescência, hormônio vir florescer ou um micro-organismo mais que outro. Durante a velhice, você tem fatores que correlacionam o aparecimento de outros micro-organismos e assim vai. Se você é adulto, tem uma doença, você pode favorecer ou não o crescimento de alguns micro-organismos na boca. Mas em relação à distribuição desses micro-organismos, normalmente a gente tem eles nos lábios, principalmente Streptococcus anaeróbios facultativos, isso é, nunca no lábio, gente, né, em prova, vocês não vão pensar, gente, o lábio
eu estou respirando, eu estou falando, eu estou no meio ambiente cheio de oxigênio, então eu nunca vou ter um anaeróbio estrito em região de lábio, tá certo? Normalmente é formado por estreptococcus vestibulares no fundo de saco, que seria o fundo de saco, é o fundo do vestíbulo, essa região onde a gente tem o lábio solto, né? E ele está se inserindo na musculatura. Essa região de fundo de saco tem muito esses vestibulares. E a cândida, principalmente em pacientes idosos e crianças, onde eles não têm muito controle do fluxo salivar e acontece a deposição da saliva na região de ângulo da boca e a formação de uma quelite angular. Também é muito encontrado nesse tipo de paciente a cândida em lábios, causando doenças, que são essa feridinha, né, que a gente tem. Outros micro-organismos que a gente também possui doença associada a lábios, a herpes. A herpes também tem essa associação, tá, gente? Em relação ao palato, o palato ele é mais liso, né? Tem algumas rugosidades das pregas palatinas. A gente normalmente tem streptococcus e actinomyces, que são micro-organismos causadores de muitas doenças periodontais. Então, eles vivem por ali soltos, né? São inseridos no palato, e aí vai variar em relação ao cultivo. Na bochecha, a gente tem alguns tipos também de streptococcus, principalmente o mites, né, também tem um meio até chamado mites salivares, então a gente tem muito desses micro-organismos, o streptococcus mites, e anaeróbios obrigatórios não são regularmente isolados. Lógico, pense bem, onde que eu vou achar anaeróbio obrigatório, estrito? Em região de raiz, certo? É onde está inserido o osso. Eu não vou ter nada que seja anaeróbio total dentro de boca, porque ao falar, alguns de vocês até respiram pela boca, a gente tem a troca de oxigênio no meio. Então, normalmente, ou é aeróbio ou é anaeróbio facultativo. A grande maioria, anaeróbio facultativo. Na língua, a língua é onde a gente tem a maior quantidade de micro-organismos, né? É onde abriga a maior densidade de bacteriana. Streptococcus são as bactérias predominantes, como salivares e o mites, ou salivares, que eu falei lá do início da pioneira. Espécies anaeróbias estritas também são encontradas mais para o fundo da língua, dentro das pregas linguais. A gente também pode ter anaeróbios estritos ou obrigatórios, mas a grande maioria deles, patologicamente, a gente encontra em raiz. Como é que aumenta a distribuição da microflora? Devido ao aumento na carga bactéria na língua, especialmente de anaeróbios gram-negativos, que são aqueles responsáveis, muitas vezes, pelo odor, pelo mau hálito. Quando a gente tem um aumento da carga microbiana, isso a falta de higienização leva à proliferação desses micro-organismos, fazendo com que ele se distribua mais na boca, aumentando essa distribuição. E aí aumenta também a questão do cheiro relacionado. Quem aqui já pegou no dente após acordar, para tirar aquela plaquinha branca, né, que é a película que se forma, a placa bacteriana, sabe, ou pegou um fio dental e voou no seu nariz, um pedacinho, você sabe que não é um negócio cheiroso. Né? É um negócio fétido. Tudo que a gente mexe com bactéria tem a relação do odor. Então, o mau hálito também está correlacionado à falta de higienização, principalmente na língua. Por isso, é necessário, quando a gente está instruindo o paciente, a escovação dos elementos dentários e da musculatura da língua também. Ok? A gente sabe que mau hálito pode também advir de medicamentos e de doenças, como a diabetes. A gente sabe que tem esse mau hálito, o hálito cetônico característico, mas a grande maioria é devido à falta de higiene. Na saliva, a gente tem uma quantidade enorme de micro-organismos, né, flutuantes envolvidos. Não se considera a saliva uma microflora, porque eles não estão aderidos em nada. A saliva a gente joga, a gente lubrifica, eles ficam lá envoltos nela, juntamente com ela, mas aí a gente engole, a gente joga, a gente está cuspindo as gotículas, eles não estão residindo, eles não estão fixados, não estão aderidos. É como se eles estivessem passando... É a mesma coisa dos micro-organismos no teu sangue. Eles não existem no sangue. Eles vão se aderir, causar patologia em alguns tecidos. Lógico que tem micro-organismos que é específico em células sanguíneas, mas
o sangue, se o plasma, né, não existe micro-organismo para isso. É o meio de transporte. Então, a maior quantidade de multas está na saliva, de forma que aumenta o risco da cárie. Então, multas ele fica distribuído na saliva, mas ele só se fixa, se adera à estrutura dentária. Então, é quando a gente tem um maior risco da cárie. Opa, desculpa. A maior quantidade de S-multas na saliva, ele aumenta o índice de cárie, o risco de cárie? Não. Lembrar que a cárie, né, quem deu essa aula para vocês deve ter falado, ela é uma tríade. Ela depende da higienização do paciente, da quantidade de micro-organismo e da alimentação. Então, se eu tenho muito micro-organismo na boca, eu tenho um fator já indicativo a ter um aumento, um propício à doença cárie. Mas se eu não me alimento errado e se eu higienizo bem, isso não é um fator que vai aumentar. Isso vai depender dos outros fatores. Em relação ao dente, né, a gente tem os estreptococos, principalmente os gram-positivos, bacilos gram-positivos, como os actinomyces e os estreptococcus mutans, em caso de doença. E aí, em relação à distribuição, a gente tem o potencial redox dos locais, a disponibilidade dos nutrientes específicos para cada micro-organismo e a habilidade de aderência a certas substâncias. Por exemplo, existem as adesinas, que são enzimas específicas que esses micro-organismos possuem para se aderir às estruturas. Então, ou elas usam essas adesinas para a bactéria se aderir no substrato, ou de bactéria com bactéria, que algumas pegam carona em outros para poder ficar no local, como a gente vai ver. Então, inicialmente, quando a gente tem no dente a formação dessa microbiota, seria a película adquirida, que é a absorção de certas proteínas e glicoproteínas na saliva, na região de superfície do dente. Então, vai formar essa adesão, essa adsorção dessa película inicial. Essa película, ela é boa, certo? Ela serve de proteção para o esmalte. É como quando o esmalte está perdendo o flúor através da desmineralização, esse flúor ele é retido por essa película, fazendo que ele seja devolvido, reutilizado pela estrutura dentária. Então, a película adquirida, ela é legal, mas ela é legal no início, certo? Lembrando que a película é uma camada de glicoproteínas e proteínas formadas da alimentação durante a saliva, com a saliva. De 10 a 20 horas, infelizmente, se você não higienizar, né, a boca entre 10 e 20 horas da formação dessa película, que eu acho assim na minha cabeça, é estranho, mas para muitos acontece, né? Às vezes vocês passam um dia na faculdade, vocês saem de manhã, esqueceram a escova de dente, só vão voltar 11 horas da noite, vocês já se passou mais de 10 horas. E aí começa a aderência de micro-organismo nessa região. E onde a gente tem mais dificuldade de higienização, os dentes, né, os molares, os posteriores, devido aos sulcos e às reentrâncias. Então, nesse caso, a película ela é legal até um certo tempo. Depois de um tempo, se você não remover e ela se renovar, aquilo ali vai começar a ser um chama, aquelas proteínas e glicoproteínas, porque são alimentos para bactérias. E aí elas começam a se aderir. Então, a película adquirida normalmente é formada por algumas enzimas, né, além das proteínas e glicoproteínas, como a amilase, a lisozima, a albumina, as imunoglobulinas, as glicosiltransferases e o glucano, durante a formação inicial da placa. Então, as adesinas bacterianas, elas vai alterar, vai afetar a distribuição dos micro-organismos como principal característica dessa, o principal tipo é a lectina, que é a proteína de ligação aos carboidratos. E a gente tem as fibras e fibrinas. A adesina nada mais é, como eu falei para vocês, é uma enzima que vai aderir ou a um substrato, ao dente, à bochecha, à língua, ou a outra bactéria, que aí vai começar a formação, por exemplo, do biofilme. Em relação à resistência à colonização, gente, está todo mundo entendendo? Eu estou vendo aqui meu tempo. Resistência à colonização é normalmente para prevenir a colonização dos micro-organismos exógenos. É competir, nada mais é do que uma competição pelo meio onde você está se aderindo e por outros nutrientes que acontecem no meio. Então, essa competição acaba causando uma resistência. Gente, é selva. Imaginem assim, eu tenho uma comida, a bactéria vai lá,
eles brigam por aqueles alimentos. Então, isso daí causa uma certa resistência à colonização, que eles determinam como? Através de enzimas que eles podem liberar e matar. A gente sabe que a gente encontrou o primeiro antibiótico através de um fungo. Então, o fungo tinha uma substância que matava a bactéria. Então, é através disso, da competição, que eles vão tentando se regularizar. Como, por exemplo, o S. salivarius, ele possui uma enocina, que é uma enzima inibidora, né, para o piogênese. Então, o salivares, que é aquele que a gente tem no início, que é o pioneiro, o piogênese, ele já causa algumas patologias na boca, ele possui na sua composição uma enzima que ele libera para evitar a propagação do piogênese na região em que ele reside. Então, essas também são as funções durante a composição de uma comunidade clímax. Em relação à distribuição, era isso, certo? Onde a gente tem a localização desses micro-organismos e como é que eles agem entre si para poder eles mesmos se distribuírem de forma correta, através das enzimas e da película adquirida. Então, é isso. A gente tem a aderência, né? A iniciação, aquisição, dos micro-organismos, que aí vai depender da idade, dos fatores, a distribuição deles em relação à boca, onde a gente tem normalmente anaeróbios facultativos, variando de região, e em relação ao metabolismo, gente. A gente tem muito o quê? Quando eu falo de metabolismo, eu estou falando de nutrientes, substratos que vão ser desgastados, que vão ser quebrados para formar energia para o meu micro-organismo. Para mim, que sou um micro-organismo, vamos dizer assim, eu tenho que me alimentar. Então, o meu metabolismo é como eu consigo, através de um produto, de um substrato, produzir energia para que eu possa realizar todas as minhas funções de adesão, função de reprodução, função de locomoção, todas as funções inerentes à sobrevivência daquele ser. Normalmente, como é que acontece? Assim como nos seres humanos, os micro-organismos dão preferência durante o metabolismo, sendo através ou de uma respiração aeróbica ou de uma fermentação, pelos carboidratos. Então, dependendo do tipo de carboidrato que você faz ingestão e que eles vão degradar na boca, eles vão produzir substâncias diferentes. Como, por exemplo, o amido. O amido, ele é um polissacarídeo, tá? Muito grande, cadeia muito longa, e que a gente já possui na boca, que é o primeiro alimento a ser digerido no ser humano, né? Através da amilase salivar e através da amilase bacteriana, isso microscopicamente falando, a gente começa a digerir o amido. Então, o pão começa a ser digerido na boca para depois passar para o estômago. Diferente de outros de carne, essas coisas que é só na boca, só no estômago, desculpa. Então, a gente possui já uma enzima na boca que inicia a digestão desses polissacarídeos, tá bom? Em relação ao amido, ele é degradado, principalmente em sacarose. A sacarose é um disacarídeo formado por glicose e frutose. Eu sei que vocês tiveram essas aulas lá na bioquímica, tá? Porque eu já fui professora de vocês. Então, eu sei que vocês estão recordando por cima o que é a sacarose, né? Esse disacarídeo formado por glicose e frutose. A bactéria normalmente se alimenta do quê? Ela não vai se alimentar do amido, né? Nem a gente mesmo se alimenta do amido puro. A gente quebra o amido através de enzimas para poder fazer a ingestão do substrato substrato base, que é a matéria-prima, que seria a glicose, tá? Principalmente, e a frutose, como a gente vai ver. A sacarose, então, a bactéria, ela vai se alimentar da glicose e da frutose. Seria como? Principalmente, né, o multans, que é o que está associado a patologias dentro da boca. A gente tem o multans utilizando uma enzima específica, que é a glicosiltransferase, para quebrar, né, a ligação da glicose com a frutose, que justamente é a sacarose. Então, você quebrou a sacarose em glicose e frutose, fazendo com que haja uma reação em cadeia, liberando substâncias esses como o glucano, que é que vai ser responsável por uma parte insolúvel da tua película adquirida, daquela relação do dente, tem aquela camada do dente, o micro-organismo vem, começa o metabolismo em cima dele,
essa ligação, esse glucano sendo produzido, ele é insolúvel, então a saliva não consegue mais remover da tua boca, né? Porque é um fator de limpeza, a saliva. Então, o glucano, ele começa a propiciar um ambiente favorável à formação do biofilme dentário. Outro que é produzido é o frutano, certo? O frutano também está relacionado à formação dos biofilmes. Então, a gente tem o metabolismo, é o quê? É isso, normalmente ou por uma respiração aeróbia, formando muitos ATPs, ou principalmente através da fermentação. Esses micro-organismos utilizam a glicose, eles quebram a glicose através da glicólise, que é a quebra desse substrato inicial de alimento, e ele vai gerar energia, ATPs, através dos ciclos, né, existente como o ciclo de Krebs, eu não vou me detalhar nisso, não é necessário, mas que a produção desse ciclo, durante esse ciclo de obtenção de energia, eles vão liberar substratos que vão ser essenciais para a formação ou não de patologias associadas na boca, ou até mesmo na formação e fixação do biofilme, como a gente vai ver na próxima aula. Acredito que a semana que vem é a aula de biofilme de vocês, que é nada mais nada menos que o ácido lático. O que acontece com o ácido lático? Ele vai diminuir o pH da boca, fazendo com que os mutas eles se proliferem ainda mais. E além disso, porque como o mutas é ácido úrico e acidogênico, ele adora, né? Ele tanto produz ácido como ele adora viver no meio ácido. O pH baixo vai causar desmineralização da hidroxiapatita do dente, formando o processo carioso. Então, a gente tem esse metabolismo muitas vezes associado aos patógenos orais, tá? Que são nada mais é o metabolismo, nada mais é do que a degradação das substâncias alimentares através das respirações ou fermentação para obtenção de energia. E aí, só relembrando alguns fatores que a gente vai revisar na próxima semana na aula de biofilme, vocês vão ver todos esses pormenores, um pouquinho sobre o glucano, um pouquinho sobre a película, sobre a placa, formação da comunidade e biofilme para poder formar a doença cárie, tá bom? E é isso, galera. 40 slides em que pouco tempo. Gente, deu para entender? Ufa, pois é, vai. Deu para entender direitinho, assim, não tem, é uma aula simples,